Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Olá, meus caros, bom dia. Hoje é terça-feira, 11 de março de 2025 e... Ai, que clima gostoso! Que clima gostoso! Depois de todo aquele calorzão, onde 7 horas da manhã você já tinha 30 graus dentro do seu quarto, derretendo, morrendo de calor, finalmente veio um friozinho, cara. Um friozinho muito bom. Agora, a temperatura de agora está... Deixa eu ver aqui... 16 graus, que delícia, com máxima de 28 graus. Eu esperei tanto por esse momento. Acordei, fiz o cafezinho. O meu café ficou uma bosta. Estou um pouco triste com isso. E é isso, vamos começar. Eu espero que vocês todos estejam bem. A semana vai começar boa, tenho essa esperança. E esse climinha de inverno, ele me traz uma nostalgia que eu não sei o que é, sabe? Eu tenho tido muitas memórias do passado com esse clima. Não sei, me traz algo bom. Me traz algo muito bom. Eu tenho tido muitas memórias e eu fico pensando, cara, eu estou tendo muitas memórias do passado. Será que eu vou morrer? E aí eu tô relembrando tudo isso, dá um pouco de medo, né? Mas enfim, continuando. Cara, eu gostaria de falar da semana passada, onde eu saí. E fazia muito tempo que eu não saía e me divertia de verdade, de fato. Eu saí, tomei umas cervejas, comemos açaí. E sabe de uma coisa? Eu acho que quase todo mundo que me conhece, através da Twitch ali, sabe que eu tenho problema com público, com pessoas, muita gente na volta. Mas principalmente eu tenho um problema sobre comer em público, que é uma questão de como se eu tivesse que me adaptar ao lugar, me sentir à vontade para comer, porque senão a minha garganta fecha e eu não consigo comer, fico com muita vergonha, sei lá. E nesse fim de semana, onde eu resolvi, me expor e experimentar coisas, enfrentar coisas que seriam meus medos, entende? Eu acho que a melhor forma de você superar algo é enfrentando ele. Então, eu fiquei super à vontade pra sair, o que é um pouco estranho, porque eu não gosto de sair. Mas eu saí, fui lá, paguei minha cerveja, sentei na mesa, tomei a cerveja, saímos dali e eu consegui comer açaí em público, com um monte de gente na volta. Em nenhum momento eu me senti aflita mentalmente. É como se eu tivesse desligado a parte da minha cabeça em que cria esse drama de nossa, estão te olhando, sabe? Eu consegui desligar isso, eu consegui não pensar em nada, apenas estar presente no momento ali. E aí eu comi um negócio, depois eu comi um pancho, que chama de cachorro quente, sei lá. Cara, e não me deu nada, sabe? Eu consegui aproveitar ao máximo minha saída e me senti muito bem. E antes eu... Pô, nesse dia tava muito calor, hein? Eu pensei, cara, eu vou sair porque ficar em casa eu fico com muito calor. Poxa, a gente saiu e sentamos num barzinho ao ar livre e não passava um vento. Sabe o que é não passar um vento?
Mas é isso, eu saí, me diverti. E aí eu comecei a pensar que eu deveria fazer isso mais vezes. Me organizar. Não sair todo fim de semana, mas sair quando sentir a necessidade de algo novo. Hoje eu vou relaxar. Porque todo fim de semana, geralmente, a gente tem organizado a casa aqui. Eu tô reformando aqui algumas coisas. Então, eu tô passando massa na parede, eu tô limpando, eu tô organizando meus bichinhos e... Então, tu selecionar um dia pra te sair, se divertir, sem ficar com a preocupação das coisas na mente, é super válido, sabe? E aí eu consegui aproveitar sem pensar em nada, sem pensar inclusive nos meus dramas, que era o que me impedia de comer, de passear entre pessoas. E foi interessante viver a vida naquele momento. Tu vê várias pessoas na rua, tu vê a vida acontecendo. E era um dia de carnaval, só que a gente saiu cedo. Era um dia de carnaval, tinha um palco montado, tinha várias pessoas na rua. Tinha um casal de velhos sentado na mesa do bar, tomando água. Eu acho que era água. E o velho estava tomando cerveja. Eu achei muito bonitinho a cena daquele casal de velhos. Porque, tipo, eles pareciam tão bem juntos, entende? Como é difícil você ver as pessoas permanecerem em algo tão longo e duradouro, se esforçar pra ficar naquela relação e tal. É muito diferente de hoje em dia, que qualquer coisa já terminam, não tem diálogo, entende? E aí você vê um casal de velhos, claro, com certeza eles devem ter seus conflitos e tal, mas eles pareciam estar tão bem ali, sabe, aproveitando aquele momento, que eu achei bonitinho. A velha era véia, mas era uma véia bonita, sabe? É difícil tu encontrar uma véia assim que tu pensa, nossa, essa mulher devia ser muito bonita quando jovem, porque velha ela já é bonita, então... Enfim, por que eu estou falando de velhos? Tá, eu estava falando da vida acontecendo. Que há muito tempo eu não saía e via a vida acontecendo. E aí... muita gente. Parecia que eu estava em outro lugar, mas eu só estava na mesma cidade e vivendo a vida ali. Nossa, foi muito bom e me deu uma vontade de querer viver mais coisas, sabe? Já faz um tempinho que eu tenho sentido vontade de viver coisas diferentes. Porque antes eu não tinha perspectiva, eu não tinha vontade de querer... Eu não me sentia merecedora das coisas, sabe? Não me sentia merecedora e não sentia vontade de querer ir pra um outro lugar. Eu pensava, pra que eu vou ir pra outro lugar, sabe? Mas é que na minha mente ficava impregnado que não importasse o lugar em que eu fosse, os problemas iriam comigo. Enquanto eu não resolvesse ou tranquilizasse a minha cabeça a ponto de não levá-los comigo, eu não me sentiria tranquila em pegar e viajar com os problemas acontecendo, sabe? E aí eu não conseguia viver as coisas. E aí teve uma viagem que eu fiz, foi pra um lugar simples, sabe? Uma cidadezinha, um vilarejo tipo Resident Evil. Sei lá, era um lugar muito pequeno e só que muito agradável.
muito mato, muito agradável, e as pessoas com suas crenças ali, e eu achei, e tipo, eu não tenho crença nenhuma, não tenho religião, eu só acredito em Deus, na existência de algo maior, só que sem definição. E só que foi muito bonito ver, estar naquele local antiguíssimo, de rochas e cachoeira, e ver que as pessoas se reuniam ali há anos, há muitos anos já, se reuniam ali para firmar suas crenças, para rezar, para fazer missa. Eu achei muito bonito aquilo e uma coisa completamente fora da realidade, mas que me trouxe para a realidade, sabe? Eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu quero mais disso para minha vida, eu quero conhecer lugares históricos, eu quero ver o que esse mundo tem para mim. Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer uma viagem de novo, mas eu quero viver as coisas, sabe? Acredito que na minha cidade também tem alguma coisa para eu aproveitar. Então, depois dessa viagem, eu me senti bem, eu me senti querendo a vida, querendo progredir nela, me soltar nela e tal. E aí teve esse fim de semana, a gente saiu, se divertiu, e agora eu tô organizando a casa, tô tentando melhorar as coisas externas, porque eu tenho isso comigo de que quando você melhora as coisas externas, quando você arruma suas coisas, quando você joga lixo fora, e essa semana eu tenho jogado muitas roupas velhas fora. Você joga as coisas velhas no lixo, as coisas que você não usa mais, para o novo entrar. Você tem que estar aberto ao novo entrar. E eu me senti muito bem jogando as coisas fora. Não totalmente fora, tipo, alguém vai achar utilidade pro que eu joguei. Sabe, o que é lixo pra mim, pra outro é ouro, entende? E tudo bem. Então a gente começou a jogar as coisas fora, a organizar a vida, né? Começamos a organizar a casa, colocando as coisas fora, arrumando parede, pintando parede. E tá sendo muito legal fazer essas coisas, você se envolver em coisas que te tragam benefícios. É muito bom. E até mesmo quando é algo que não é sobre você, quando você se doa para algo, para um animal, por exemplo, você se doa para cuidar dele e tal, já é um benefício para você. Você já tá trazendo a harmonia para você. Então, isso é muito bom. E eu tenho me dedicado a coisas assim. Tô tentando melhorar, né? Tipo, eu não tô aqui querendo dizer pra vocês que eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa muito explosiva e eu tô tentando, inclusive, trabalhar isso em mim. Porque eu me estresso muito rápido, eu me chateio muito rápido com a abordagem das pessoas comigo, ou com algum erro das pessoas comigo. E eu não tenho muita paciência. Eu tô tentando melhorar isso, mas confesso que tá bem difícil. É muito difícil tu não... Eu acho que entre dor e raiva, é mais fácil de lidar com a dor do que com a raiva. A raiva é a coisa que mais te movimenta. A dor você aguenta, você se movimenta com a dor também, mas se movimenta de forma mais
mais passiva, mais tranquila, mais estratégica. É isso? Mais estratégica. De forma mais estratégica. Sim, isso. Agora a raiva, cara. A raiva é uma desgraça, porque se você ficar com raiva de algo e você tem 1 segundo pra pensar e não agir sobre a raiva, sobre o efeito da raiva. Passou daquele 1 segundo, você fica explosivo. E quanto mais você se deixa dominar por ela, mais fogo se alastra na sua volta. Então é complicado, cara. Então, quando alguém me tira do sério, e é muito fácil me tirar do sério, eu tenho tentado manter muito a calma e não deixar esse fogo se alastrar. Mas é muito difícil, cara. Porque se tu não externa esse fogo, não deixa ele se alastrar, você entra em combustão internamente. E é muito horrível. Mas é uma das coisas mais difíceis que você tem, sim, que é aprender a lidar. Isso se chama inteligência emocional, né? Então eu tenho tentado melhorar essa parte aí de não ser explosiva com as pessoas, não xingar as pessoas no primeiro momento, tentar entender o lado da pessoa, o porquê que ela tá falando aquelas coisas e tal, porquê que ela fez aquelas coisas. Mas, cara, é muito difícil. Porque às vezes eu acho às vezes que tu tem que ser duro com as pessoas. Porque tem gente que parece que as pessoas sempre passaram a mão na cabeça. Nunca teve alguém pra chegar e dizer: cara, tu tá errado nisso aqui. Para com isso aqui. Nunca teve alguém. E aí essa pessoa vem, te fala alguma coisa, e quando você confronta ela, mostra pra ela a realidade de como ela é, a pessoa fica brava com você. Entende? Ou a pessoa fica triste, fica não aceita a crítica, entende? Confesso que eu sou uma pessoa que aceito as críticas, só que olha como a gente funciona. Eu digo a gente porque eu acredito que isso seja geral. Quando uma pessoa de fora te critica, quando uma pessoa de fora te critica, você até fica reflexivo. Não aceita de primeira, mas fica reflexivo. Quando uma pessoa mais próxima a você te critica, você não aceita. Eu, pelo menos, sou assim. Quando vem um amigo pra mim e fala que eu tô errada, eu até aceito, sabe? Eu penso muito, porque eu sei que a gente muitas vezes não vê o nosso próprio erro. E o autoconhecimento serve pra isso, né? Serve pra você se autoanalisar. E às vezes a gente não tá calmo o suficiente pra se analisar. E o amigo de fora tá vendo como você tá agindo, entende? Então, quando um amigo vem e me critica, me fala que eu tô errada, eu tô sempre perguntando: será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? E as pessoas estão sempre me dando o parecer delas, eu acho muito importante. Eu aceito essa crítica. Eu posso até ficar brava um pouco, assim, tipo, o que esse cara tá falando? Ou gerar a desculpa de: mas eu fiz isso porque fizeram isso. Só que isso também tá errado, sabe? Você... eu agi de tal forma porque tal pessoa agiu de tal forma. E meio que você não pode devolver na mesma moeda.
Só que às vezes eu devolvo na mesma moeda, porque às vezes parece que aquela pessoa precisa que você dê um sacode nela de volta. E aí por isso que eu fico com raiva e fico explosiva. Mas eu acho que não deveria ser assim. Agora, quando meu namorado, por exemplo, me dá uma dura, uma crítica sobre algo, eu levo muito tempo para aceitar. Porque eu sempre acho que é uma expectativa dela sobre mim. Ou uma percepção dela de acordo com as vivências dela. Então, eu fico muito relutante em aceitar e em estar errada sobre algo. Mas claro, quando ela me fala algo, eu fico reflexiva também. Só que eu fico muito mais relutante para aceitar ao que a pessoa do meu lado diz do que quando um amigo me diz. Eu tenho meus ouvidos mais abertos para os meus amigos do que para a minha relação. E não que eu não acredite no que ela esteja me dizendo, porque metade do que eu melhorei foi graças a ela. E inclusive quase todas as vezes ela estava certa. Quase todas as vezes, veja bem, quase todas as vezes. Porque eu sempre ficava reflexiva sobre mim e chegava a uma conclusão que nem sempre a pessoa tá certa. Às vezes é só uma percepção dela de acordo com as vivências dela. E aí eu ficava pensando sobre mim, tipo, quais são minhas vivências, quais são minhas crenças, por que eu ajo dessa forma. Eu tô sempre pensando sobre isso, sabe? Mas quando um amigo vem e me dá um toque, ou às vezes nem dizem nada, eu que pergunto, parece que é tipo assim, eu quero melhorar, entende? Então eu pergunto pros meus amigos, eu tô agindo certo, tô agindo errado. Mas aí eles me dão um toque, eu absorvo aquilo, fico reflexiva e tento melhorar. Mas essa parte da explosão, essa parte da explosão é muito presente em mim. É uma raiva que eu sinto que quando alguém me fala alguma coisa assim, quando alguém é invasivo comigo, eu sinto raiva na hora e eu quero estourar com essa pessoa, entende? E eu tenho tentado me segurar. Mas, pessoalmente, é muito mais difícil do que na internet. Na internet, quando alguém é invasivo com você, você só não responde. Você só ignora e vai fazer suas coisas, se ocupar. Quando uma pessoa é invasiva ou chata com você pessoalmente, nossa, você tem que respirar muito, você tem que entender muito por que aquela pessoa tá agindo daquela forma e ignorar. Então eu tô com esse conflito ultimamente de ter um autocontrole, de não ser explosivo com as pessoas. Mas a melhor coisa que eu tenho feito ultimamente é se ocupar. É me ocupar. Vocês vão ver que metade dos seus dramas somem depois que você se ocupa com coisas úteis, com coisas relevantes, com coisas que te acrescentam. Então eu tenho me envolvido com todas essas coisas da casa, tenho tentado aprender coisas para melhorar financeiramente. E tenho me ocupado, cara, e não tenho tido tempo pra
pra ficar de bobeira, assim, pensando sobre coisas inúteis. Eu tô sempre correndo agora. Não tenho nem tempo, tipo, de ficar de conversa com muitos amigos que nem eu ficava. Eu aprendi a usar a minha energia apenas com as pessoas que eu realmente me importo muito. Então, quando eu tenho um tempinho, eu me dedico somente àqueles com quem eu tenho maior afinidade e mais intimidade. E tá sendo bom assim, cara, você selecionar com quem você vai perder o seu tempo, porque tempo realmente é algo precioso e não dá para ser desperdiçado. Então, eu me envolvo muito, tô me envolvendo muito com as minhas coisas para não ter tempo de pensar bobagens e poluir a minha cabeça. E tá sendo bom assim, cara. Eu acho que o tempo é muito escasso pra gente ficar jogando ele pra tudo que é lado e a nossa energia também. Lá vem eu com um papo de energia, mas é sério, gente. Tipo, você tem que se dedicar àquelas pessoas que estão em sintonia com você. Não dá pra ficar se desperdiçando assim com qualquer pessoa que você não conhece, que você não tem muita afinidade, que você não tem muita coisa, sabe? Tem que ser um pouco seletivo, sim. Então, eu tenho me dedicado às coisas da casa. O ideal é você se ocupar ao máximo que puder com coisas úteis. Porque isso, no final, a longo prazo, vai te trazer muitos benefícios. E eu tô esperando. A minha expectativa é adquirir muitos benefícios com essa dedicação de agora. E é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre organização. E curiosamente tá tudo bagunçado aqui agora, mas assim que eu terminar esse áudio, eu vou começar a arrumar minhas coisas. A minha ideia do podcast sempre foi eu acordar mais cedo, tipo 6 horas e vim aqui falar, vim aqui conversar, porque é o horário em que mais está silêncio, sabe? Só que não, eu não consigo. 6 horas não dá pra mim. Por mais que eu acorde 6 horas, eu acordo 6:30, mas eu fico envolvida entre as 6:30 até as 8. Então, no máximo, eu poderia vir aqui e fazer o vídeo às 8. De manhã cedo é o melhor horário. Eu tô tentando pontuar as minhas coisas, as tarefas que eu tenho no dia. E, cara, se vocês fizerem assim também, tipo, organiza na sua lista 3 coisas que são prioridade do seu dia, todos os dias. E faça algo todos os dias. Com o tempo isso vai se tornar um hábito e vocês vão ver que as coisas vão ir melhorando, entende? Principalmente se você é uma pessoa agitada. Você só é agitado porque você está em ansiedade, né? A maioria das pessoas hoje em dia sofrem de ansiedade. É a ânsia de chegar no futuro, mas sem viver o presente e pensando no passado. É tudo ao mesmo tempo. Então, quando você tem muitas coisas para fazer e você não consegue focar em nenhuma, isso é ansiedade. Então, quando você tem essas muitas coisas para fazer e você organiza com calma, hoje eu vou fazer
hoje eu tenho isso e isso como prioridade. Se você fizer isso e aquilo no dia, você vai se sentir melhor pro outro dia para fazer outra coisa de prioridade. E você vai ver, com o tempo, se você fizer algo todos os dias, você vai ficando menos ansioso, você vai ficando menos agitado, vai melhorar seu sono e tudo mais, porque você vai conseguir relaxar a sua cabeça e não ficar pensando naquilo futuramente. Tipo, por exemplo, amanhã eu tenho que sair, mas eu tenho que, sei lá, eu tenho que sair, mas ao mesmo tempo eu tenho que lavar esse monte de roupa aqui, porque pode chover amanhã, sei lá. Aí você pega, lava todas aquelas roupas no outro dia, no mesmo dia, para no outro dia você focar em ter que sair e resolver o problema. Sei lá, eu tô fazendo assim, tipo, eu tenho que rebocar uma parede. Aí o que eu faço? Hoje eu vou rebocar aquela parede um pouco mais. Aí eu vou ali, faço a massa. Eu não tento fazer tudo de uma vez, entende? Tudo de uma vez. Eu faço o que eu posso. Porque se eu preencher um pouquinho a parede, eu vou conseguir fazer outra coisa. Entendeu? Não vou cansar tanto assim. E vou conseguir fazer mais alguma outra coisinha, entende? E aí, com o tempo, todo dia eu fazendo um pouquinho vai preenchendo, entende? E aí eu fico tranquila com a minha cabeça. Agora, quando tem muitas coisas pra eu fazer e eu não me organizo pra fazer pelo menos uma, aquilo cria um caos dentro da cabeça da gente, que você fica o dia inteiro ansioso, mal consegue dormir à noite. Aí no outro dia, como você não conseguiu dormir, você fica cansado pra fazer aquilo que tu tinha pra fazer. Então, é sempre bom organizar antes o que tu tem pra fazer, como se fosse uma missão, uma quest de um jogo, né? Eu sempre utilizo metáforas de jogos, e trago pra realidade porque isso me ajuda muito. Tipo, por exemplo, eu tenho que ir em tal lugar. Eu já utilizo a metáfora do jogo de RPG, onde eu tenho que caminhar muito longe, porque eu ainda não tenho cavalo. Aí você tem que ir a pé com alguns itens na sua bolsa para não morrer no caminho, passando ali pelos NPCs e pelos boss que você encontra em cada esquina que tem um bar. Enfim, eu utilizo isso, né? Bom, esse vídeo foi para falar sobre organização, sobre a importância de se livrar de coisas velhas e arrumar sua vida e como isso te deixa melhor. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Hoje não teve caixa anônima porque ninguém perguntou nada, mas o link está aí na descrição desse vídeo. Quem quiser clicar e fazer alguma pergunta anonimamente ou com algum nickname, fique à vontade e até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos, um bom dia, um beijo no coração de vocês e fui!